Adição e subtração de radicais. Como isso pode ser possível? Vamos estudar isso aqui agora, pessoal. É possível simplificar uma adição e uma subtração somente com radicais semelhantes. Então, viemos aqui, veja. Aqui na alternativa A, eu tenho 2 raiz quadrada de 3 mais 4 raiz quadrada de 3. Observe, pessoal, que os radicais eles são iguais, porque aqui eu tenho raiz de 3 e raiz de 3. O índice aqui é 2 e o índice aqui é 2, porque você sabe que quando nós não temos números aqui em cima do índice, significa que é 2. Então, aqui é 2, aqui é 2, aqui o radicando é 3 e aqui é 3, então elas são o que? Os radicais são iguais. E aí, o que a gente podemos fazer para adicionar essa raiz com essa raiz? Somando os números que está ao lado de fora dessas raízes, que no caso aqui é o 2, que tem que somar com 4 e conservar apenas a raiz. Então, quanto é 2 mais 4? 2 mais 4 são 6. 6 raiz de quanto? Raiz de 3. Então, observem bem, a gente conserva o radical e soma os números que estão por lá de fora da raiz, que no caso é o 2 e o 4. 2 mais 4 são 6, 6 raiz de 3. Na alternativa B, eu tenho 2 raiz quadrada de 2, mais 4 raiz quadrada de 2, mais 5 raiz quadrada de 2. Então, aqui eu tenho raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 2 e raiz quadrada de 2. Elas são semelhantes, então eu posso somar os números de fora. 2 mais 4 é 6, 6 mais 5 é 11, raiz de 2. Então, o radical a gente só faz conservar, 11 raiz de 2. Alternativa C, eu tenho aqui uma subtração. Vamos ver os radicais. Raiz quadrada de 7 e raiz quadrada de 7. Os números de fora não importa. Como os radicais são iguais, eu posso subtrair. 12 menos 7, 5. 5 raiz de quem? Raiz de 7, porque o radical a gente só pode conservar. Alternativa D, eu tenho raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 2. Por que, pessoal? Só estou olhando os radicais, porque o que importa para somar e subtrair são eles. Raiz quadrada de 2 é igual a raiz quadrada de 2 e é igual a raiz quadrada de 2. Os números de fora não importam. Então vamos aqui. 10 mais 4 é 14. Eu tenho 14 e devo 8, porque aqui está menos 20. 10 mais 4 são 14. 14 menos 20, eu tenho 14. Eu devo 20, fico devendo 6. 6 raiz quadrada de 2, que é o radical que nós temos. Menos 6 raiz quadrada de 2. É bem tranquilo. Agora, olha interessante isso aqui, pessoal. Ó. Em certos casos, é possível simplificar os radicais para deixá-los semelhantes. Em alguns casos, é possível simplificar os radicais para deixá-los semelhantes. Igual nesse caso aqui. Olha a alternativa A. Eu tenho raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 8. Pessoal, para a gente somar ou subtrair radicais, o índice, que é o número que está em cima, e o radicando, ele tem que ser iguais. Os de fora não importa, mas o índice e o radicando tem que ser iguais. Como 8 radicando não é igual a 2, nós vamos tirar o mínimo múltiplo comum de 8 para ver se conseguimos colocar o radicando igual a 2. Olha só, 8 pode dividir por 2 que dá 4, 4 pode dividir por 2 que dá 2, e 2 só pode dividir por 2 que dá 1. O que acontece? Eu conservei aqui a raiz de 2, conservei o sinal de mais. E esse 8 aqui, como o índice é 2, então eu vou formar o par do mesmo número, porque o índice aqui é 2. Então eu formo um par de 2, está aqui, um par de 2, foi 2, repetiu 2 vezes. E sobrou esse 2 aqui, que é esse aqui, ó, certo? Então, conservei a raiz de 2, mais, como esse número 2 ele repetiu a quantidade de vezes que o índice está lá, então ele sai para fora. É sempre assim. Sempre que o número repetir a quantidade de vezes que o índice indica, ele sai para fora. Fica dentro da raiz o número que não repetiu a quantidade de vezes que o índice está lá. Então, no caso, esse 2 fica aqui. Como aqui eu tenho raiz de 2 e raiz de 2, aqui elas são iguais, porque raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 2. Aqui existe um subtendido, que eu tenho que somar o número de fora, já que os radicais são iguais. 1 mais 2, 3. 3 raiz de 2, pronto. Então, nesse caso aqui, pessoal, é possível deixar esse radical com índices iguais. Eu transformei aqui, ó. Observe que esse radical aqui, ó, ele é igual a esse radical, certo? Em alguns casos pode, igual no caso do 8,
eu tive como somar a raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 8, porque eu transformei os radicais iguais, beleza? Vamos ver na alternativa B. Na alternativa B, pessoal, eu tenho raiz quadrada de 3 mais 2 raiz quadrada de 5 mais 2 raiz quadrada de 3 menos raiz de 5. Pessoal, olha só, aqui eu tenho raiz quadrada de 3. Quem é semelhante à raiz quadrada de 3 é o próprio raiz quadrada de 3. Então, eu puxei os termos semelhantes. Raiz quadrada de 3 mais 2 raiz quadrada de 3. Eu deixei as raízes aqui iguais, juntas. Mais 2 raiz de 5 está aqui. Quem é igual a raiz de 5 é o próprio raiz de 5. Está aqui menos raiz de 5. Eu juntei os termos semelhantes. Agora, como raiz quadrada de 3 é igual a raiz quadrada de 3, e aqui não tem número, existe um subtendido, 1 mais 2 dá 3, 3 raiz de 3, que o radical a gente só faz conservar. Por que eu não somei com esses aqui? Porque raiz quadrada de 3 só pode somar com raiz quadrada de 3. E raiz quadrada de 5 só com raiz quadrada de 5. Agora, o que acontece aqui? Eu tenho 2 raiz de 5, eu devo 1 raiz de 5. Você sabe que aqui é 1. Como é a mesma raiz quadrada de 5 e aqui é a raiz quadrada de 5, são termos semelhantes, eu posso diminuir. Eu tenho 2 e devo 1. Eu ainda vou ficar com o quê? Vou ficar com 1. 1 que? Raiz de 5, certo? Tá aí o resultado dessa questão, certo? Eu coloquei aqui só para vocês entenderem, porque raiz quadrada de 3 mais 2 raiz quadrada de 3, 1 mais 2 é 3, 3 raiz de 3, que eu conservo o radical. E aqui eu tenho 2, que a raiz, esse radical aqui é igual a esse. Eu tenho 2 e devo 1, eu ainda vou ficar com 1, tanto faz você colocar 1 aqui ou não, porque ele já existe, e eu conservo a raiz de 5. Esse aqui é o resultado dessa adição e subtração junta aqui ao mesmo momento, pessoal. Certo? Vamos aqui para a alternativa C. A alternativa C, pessoal, olha só, é raiz quarta de 3 mais raiz quarta de 27. Ó, o índice estão iguais, mas o radicando não, então eu tenho que transformar esse radicando aqui igual, se for possível. Então eu vou tirar o mínimo de 27, o mínimo múltiplo comum, 27 pode por 3 que dá 9, 9 pode por 3 que dá 3, 3 só pode por 3 que dá 1. Então o 3 repetiu 3 vezes. Mas acontece, pessoal, que o índice aqui é 4 e nenhum número aqui que nós tiramos aqui na fatoração aqui repetiu 4 vezes. Então só ficou 3 ao cubo. Como 3 ao cubo não vai sair para fora porque não repetiu a quantidade ideal que o índice está indicando, ele não sai para fora, ele fica dentro da própria raiz. E a raiz cúbica de 3 é o próprio 27, então fica dessa forma. Raiz quarta de 3 mais raiz quarta de 27, porque não tem possibilidade de somar essas raízes, porque o radicando ele ficou diferente, beleza? Então para aí. Vamos para a alternativa D. Alternativa D, eu tenho raiz cúbica de 16 menos 2 raiz cúbica de 2 mais raiz quadrada de 8. Olha, pessoal, como aqui é 16, eu vou tirar o mínimo múltiplo comum de 16. 16 pode dividir por 2, que dá 8. 8 por 2 dá 4. 4 por 2 dá 2. E 2 só pode por 2, que dá 1. Como o índice aqui é 3, eu tenho que formar aqui um trio dos mesmos números que se repete. Então, 3... Tá aqui, o 2 repetiu 3 vezes, eu não posso ultrapassar. Mesmo que o 2 aqui foi repetido 4 vezes, eu não posso colocar 2 à quarta, porque o índice lá tá 3, então eu tenho que colocar 2 à terceira, igual eu coloquei aqui, certo? 2 à terceira, e sobrou um número 2, que tá aqui, certo? Menos 2 raiz cúbica de 2, porque o mínimo de 2 é o próprio 2, então fica dessa forma. Mais raiz quadrada de 8, eu também tirei o mínimo múltiplo comum de 8. Que 8 dividido por 2 dá 4, 4 por 2 dá 2, 2 por 2 dá 1. Como aqui é raiz quadrada, que quando nós não tem número no índice é 2, então eu tenho que formar um par do mesmo número que se repete. Então eu formei um par de 2, porque o índice é 2, a gente não pode ultrapassar. E ficou esse 2 aqui, ó, sem repetir. Então tá aqui. Agora viemos aqui. Como esse 2 ele repetiu a mesma quantidade que o índice está lá, ele sai para fora. E fica esse 2 aqui, porque ele não repetiu a quantidade que o índice está indicando. Então, ele fica dentro da raiz. Então, fica 2 raiz cúbica de 2, menos 2 raiz cúbica de 2, que eu conservei, mais esse 2 ele repetiu a quantidade que o índice está lá e sai para fora. E esse 2 fica, porque ele não repetiu. 2 raiz quadrada de 2.
Agora, pessoal, olha o que acontece. Raiz cúbica de 2, raiz cúbica de 2. E aqui é raiz quadrada. Esses dois são semelhantes, esse não. Então aqui tem como eu diminuir, porque são semelhantes. Agora, quem são os números que tá para o lado de fora? Eu tenho 2 e devo 2, fica com o quê? 0. Então aqui elimina, pessoal. Esses dois radical aqui, ó, ele elimina, porque eu tenho 2 e devo 2, elimina, certo? E só sobrou quem? 2 raiz de 2. Tá aqui, 2 raiz de 2. Viu aí? Então é bem tranquilo. Com esse vídeo aqui, vocês vão conseguir obter aí um bom desempenho nas atividades de vocês aí. Inscrevam no canal, porque tem alunos aí que estão me perguntando se eu tinha postado o vídeo ou não. Eu sempre posto, certo? E aqueles alunos que eles não estão inscritos no canal, eles não vão receber a notificação e vão ficar atrasados. Então se inscrevam no canal aí, para que vocês possam estar recebendo essas notificações. Não esqueçam não. Vamos aqui para a alternativa raiz cúbica de 3 mais 5 raiz cúbica de 3 menos 2 raiz cúbica de 3. Observe, pessoal, que os radicais aqui, eles são todos iguais. Raiz cúbica de 3, raiz cúbica de 3, raiz cúbica de 3. Então, eu posso somar. Aqui existe um subtendido, foi como eu já expliquei. 1 mais 5 é 6. 6 raiz cúbica de 3, que aqui eu pude somar, porque são iguais. E desci aqui o 2 raiz cúbica de 3. Eu desci. Como aqui também é raiz cúbica de 3 e aqui raiz cúbica de 3, eu posso diminuir os de lá de fora. 6 menos 2 dá 4, 4 raiz cúbica de 3. Então, essa adição e essa subtração desses radicais resultou em 4 raiz cúbica de 3. Vamos aqui para a última questão, que é a alternativa F. Eu tenho raiz quadrada de 128 mais raiz quadrada de 2 menos 3 raiz quadrada de 2. 128 eu vou tirar o mínimo múltiplo comum, que é a fatoração em fatores primos. 128 dividido por 2 dá 64. 64 pode dividir por 2, que dá 32. 32 pode dividir por 2, que dá 16. 16 pode dividir por 2, que dá 8. 8 pode dividir por 2, que dá 4. 4 pode dividir por 2, que dá 2. E 2 pode dividir por 2, que dá 1. Só para quando chega no 1, viu, pessoal? Agora vamos ver aqui o seguinte. O índice aqui é quanto, pessoal? Você sabe que quando não aparece, o índice é 2. Então, eu tenho que formar par do mesmo número que se repete. Eu formo um par de 2, outro par de 2, outro par de 2 e sobra um 2 sem formar par. Então, eu formei 1, 2, 3 pares de 2. Então, esse 2 eu formei par, foi 2 duas vezes, 2 duas vezes e 2 duas vezes. Foram 3 pares de 2 aqui. E sobrou esse 2 sem formar par, certo? Agora, mais raiz de 2 está aqui, menos 3 raiz de 2 está aqui. O que eu disse? Como eles repetiram a quantidade que o índice está indicando, eles vão sair para fora. Sai esse 2, sai esse 2 e sai esse 2. Eles saem multiplicando, viu, pessoal? E fica esse 2 porque ele não repetiu a quantidade que o índice está lá. Mais raiz de 2, menos 3 raiz de 2. Quanto é 2 vezes 2 são 4, 4 vezes 2 são 8, então ficou 8 raiz de 2, mais raiz de 2, menos 3 raiz quadrada de 2, certo? Radical, raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 2. São todos semelhantes, então eu posso somar, que é a primeira adição. 8 mais 1 subtendido aqui dá 9, fica 9 raiz de 2. Eu desci aqui o menos 3 raiz de 2, está aqui. Como os radicais são iguais, eu posso diminuir. 9 menos 3 dá 6, 6 raiz de 2. Então tá aí todos os exemplos aí, pessoal, bonitinho para que vocês possam compreender, certo? Adição e subtração de radicais. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem perguntar, que eu estarei fazendo novos vídeos aí para estar tirando a dúvida de vocês, beleza? Até nosso próximo vídeo aula aí.